Está em estúdio o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo, boa tarde. Boa tarde. O que é que pode estar nesta reta final, o que é que pode estar aqui em jogo, neste braço de ferro entre a Comissão Europeia e o Governo português? Agora apenas uma decisão política. Já se percebeu que, do ponto de vista técnico, aquilo que eram as arestas a limar estarão limadas. Moscovici já veio dizer que o processo de negociação está bem numa fase final. Carlos César já veio agora também confirmar que, do ponto de vista técnico, não haveria mais nada para resolver. Falta agora uma decisão política. E porquê é que falta uma decisão política? Porque, na verdade, aquilo que aconteceu ao longo destes dias de negociação foi cedências de parte a parte. Isto é, quase que uma espécie de negociação marroquina em que uma parte cedeu e a outra parte cedeu. Da parte de Bruxelas houve uma cedência relativamente àquilo que era o ajuste da diminuição do déficit. Eles queriam 0,6%, aceitaram agora que fosse 0,4%. O Governo queria 0,2%, cedeu até 0,4%. Encontraram-se ali a meio do caminho. Depois, Bruxelas queria também que houvesse um aumento das receitas para diminuir aquilo que era o equilíbrio das contas públicas, e o Governo aí também fez algumas cedências, ao mesmo tempo que limitou a Bruxelas aquilo que era o seu pedido de que, por exemplo, os cortes salariais não fossem repostos ou não terminassem já em 2016, como agora o Governo quer. Portanto, agora o que é que falta? Falta a tal decisão política, porque o encontrar-se a meio caminho é preciso que, do lado português, os partidos que suportam o Governo aceitem, por exemplo, estas medidas adicionais que António Costa terá introduzido. Da parte de Bruxelas é preciso que a Comissão Europeia aceite que, na verdade, as expectativas que tinham sido criadas não sejam totalmente cumpridas. Daquilo que já sabemos, parece que os parceiros de esquerda vão aceitar estas cedências? Sim, tudo indica que sim. Pelas palavras dos seus dirigentes, também até pelo perfil destas medidas adicionais que foram introduzidas, há aqui espaço para aquilo que será a leitura, a interpretação que esses partidos farão destas medidas adicionais. Isto é, eles vão considerar que isto, na verdade, é mais austeridade, mas, como agora se está a dizer, é austeridade de esquerda. Isto é uma austeridade que, por exemplo, recai muito mais sobre a banca, recai sobre impostos indiretos que poderão afetar as pessoas com maiores rendimentos, e isso, pelo menos aparentemente, bloquistas e comunistas estarão dispostos a aceitar. Embora haja aqui, é preciso dizê-lo, alguma alteração de postura, porque tenho a certeza absoluta, fosse nesta altura Pedro Passos Coelho, o Primeiro-Ministro, a apresentar estas medidas, e teríamos o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista a criticarem aquilo que é, mais uma vez, uma subida dos impostos. A criticar, por exemplo, aquilo que vai ser um impacto direto nas famílias, que é um aumento do combustível, da taxa sobre o combustível. Isso vai nos afetar a todos, e certamente que fosse um outro governo, bloquistas e comunistas não aceitariam de bom grado esse aumento de impostos. Outro aspecto, que de resto a Marina Conceição há pouco mencionava, que é este ajustamento está a ser feito muito mais à custa do aumento de receitas do que da diminuição de despesa. Ora, leves-te a recordar que há cerca de 2 anos ouvíamos os partidos de esquerda dizer que um dos problemas da estratégia económica do governo Pedro Passos Coelho era estar constantemente a aumentar as receitas e não diminuir suficientemente as despesas. E agora isso já deixou de ser um problema. Tenho também a certeza absoluta de que passará a ser o alvo da crítica da bancada parlamentar do PSD e do CDS, que vão também certamente mudar a sua posição relativamente a esta questão. E vamos, segundo as previsões, crescer a um ritmo mais lento. Há esse não. Este é que é o problema, é que independentemente dos jogos políticos, e nós já percebemos que há aqui vitórias de ambas as partes, quer do Governo, quer de Bruxelas. Bruxelas conseguiu evitar que este orçamento fosse mais despesista do que aquilo que queria. Houve uma vitória de António Costa, que conseguiu fazer passar, apesar de todos os constrangimentos, este orçamento de Estado, mas o que percebemos é que no final, isto é, quando este ano terminar, e ainda falta saber qual é a execução orçamental, o país não terá crescido tanto como seria expectável e, na verdade, também as receitas fiscais vão ser superiores àquelas que nós tínhamos também acreditado que iriam ser, tendo em conta o programa eleitoral do Partido Socialista. E há, do ponto de vista político, um aspecto muito mais importante, que é esta negociação
reduziu substancialmente aquilo que é a margem de manobra de António Costa para a negociação para o Orçamento de Estado para 2017. Preciso aqui recordar dois aspectos. Em primeiro lugar, para 2017, o ajustamento do déficit vai ser ainda mais gravoso, vamos ter que nos aproximar progressivamente dos 0%, e estamos ainda, provavelmente, diz a Comissão Europeia, acima dos 3%, e em segundo lugar, está a desaparecer aquilo que são as margens de manobra que o Governo ainda tinha para a aplicação de medidas de austeridade que não choquem com o programa do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Isto é, eu tenho a ideia de que para o próximo Orçamento de Estado, António Costa vai ter que incluir algumas medidas que dificilmente bloquistas e comunistas irão aceitar. Mas ainda assim, temos este dado que há a possibilidade de negociar e há alternativas, coisa que até agora sempre ouvimos o governo anterior dizer que não havia essa possibilidade. Sim, essa foi de resto o grande tema da campanha eleitoral para as legislativas de 4 de outubro, era que havia ali duas propostas, uma proposta que tinha medidas de austeridade que desapareciam a um ritmo muito mais lento e o Partido Socialista a considerar que havia uma solução alternativa e que essa solução alternativa permitia que a redução da austeridade fosse bastante mais rápida. Mário Centeno fez até uma analogia que me pareceu interessante, dizia que nós estávamos a circular com um triângulo e que agora temos finalmente um círculo, isto é, que permite a máquina da economia rodar muito mais depressa. Isso ainda está por provar, isto é, esta é a expectativa que o Governo agora nos criou, como eu há pouco dizia, falta saber se a execução orçamental vai ser condizente com isto, porque é preciso recordar que nestas contas que foram feitas há uma expectativa do crescimento da economia que acabará por acomodar aquilo que é também o aumento da despesa, por exemplo, pela devolução dos cortes salariais ou pela redução da sobretaxa. Tudo isso está, de alguma maneira, sobretudo garantido naquilo que é uma maior pujança da economia por via da injeção de dinheiro que o Estado está agora a disponibilizar às famílias. Isso ainda está por provar. Essa é a tal fórmula que, como tu dizias, se apresentava como uma alternativa às medidas de austeridade de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Por falas em Pedro Passos Coelho, a recandidatura à liderança do PSD quer dizer que Pedro Passos Coelho quer dizer que está bem presente e vai estar bem presente na oposição? Vamos ver. Para já, o PSD anda um pouco desaparecido. Veja-se esta pré-discussão do Orçamento de Estado. O PSD praticamente não teve uma posição para além de vir-se defender de acusações relativamente à herança deixada pelo anterior Executivo. Não vimos uma única medida alternativa apresentada pelo PSD a este Orçamento de Estado. E se te recordares, essa era uma das críticas que Pedro Passos Coelho fazia a António Costa, quando o Partido Socialista também tinha muitas dificuldades em apresentar soluções alternativas. Agora, quero acreditar que, aproximando-se as eleições internas no PSD, que o Pedro Passos Coelho vai ter que reaparecer. Ele tem já preparado uma espécie de roadshow, um percurso pelo país para apresentar a sua candidatura à liderança do PSD e certamente que aí veremos um outro PSD, aparentemente até pelo slogan que Pedro Passos Coelho escolheu, mais social-democrata, isto é, a descolar das posições mais liberais que até agora tinha tido e uma aproximação um pouco ao centro-esquerda para exatamente tomar o espaço que de alguma maneira António Costa está a deixar liberto por via destas medidas que, como há pouco eu dizia, são medidas de austeridade mais à esquerda e, portanto, mais simpáticas para um eleitorado que tradicionalmente não é eleitorado do Partido Socialista. Com esta recandidatura, Pedro Passos Coelho tentará ocupar este espaço. Até quando é que durará este seu novo mandato? Essa é uma incógnita e vai depender mais daquilo que será o desempenho de António Costa do que verdadeiramente da vontade de permanecer no lugar de Pedro Passos Coelho. Obrigada, Ricardo Jorge Pinto, pela tua participação neste jornal.